Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica. Diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é muito importante para a sociedade de um modo geral. Setembro Verde, prevenção e disposição do câncer do intestino. Como fazer a prevenção e ter saúde e evitar o câncer do intestino. Esse é nosso tema. E para isso estão em nossos estúdios, em nosso estúdio virtual, via satélite, que eu gosto de chamar via satélite, eu acho tão saudoso quanto real, porque hoje é tudo via satélite. A doutora Lanúcia Moraes Santana, que é oncologista lá do Sebron, que o Sebron está arrasando aí com a sua qualificação nessa área, e o doutor Fábio Faleiro Vieira, que é cirurgião. E eu quero começar aqui com a doutora Lanúcia Moraes Santana. Doutora Lanúcia, eu li alguns livros sobre o intestino, e um deles muito interessante, dizendo que o intestino era o nosso segundo cérebro. Inclusive, o autor mostrava ali as particularidades muito interessantes de fotografia, mostrando como o intestino, nas suas dobras e tudo mais, se parecia com o cérebro. E que a gente cuidava muito pouco desse segundo cérebro. Este autor estava certo? Como é que é essa comparação do intestino sendo o nosso segundo cérebro? Bom dia, Rosenval. Prazer participar com vocês. Realmente, a gente pode considerar que o intestino é um segundo cérebro. O intestino é onde a gente vai ter a absorção de todos os nutrientes. A gente tem também a parte de produção e liberação de alguns hormônios que vão fazer parte da regulação de todo o nosso sistema imunológico, por exemplo. Ele tem a flora intestinal, que hoje a gente já sabe com alguns estudos que ela interfere, inclusive, nos tratamentos do paciente oncológico, quando a gente tem alterações, ela interfere com o uso de antibióticos, e eu concordo com esse autor que a gente dá pouco valor para o intestino, e sim, ele é o nosso segundo cérebro. Bom, doutor Fábio Faleiro Vieira, um exemplo pessoal, eu gosto de fazer isso, porque às vezes a gente mesmo tem esses exemplos que servem de modo geral. O meu intestino, graças a Deus, ele é um relógio. É um relógio tão preciso que quando eu fui morar na Nova Zelândia, eu sabia exatamente que horas que era no Brasil, porque eu tinha aquele horário certinho para ir para o tronco. Vai para o tronco? Vai, são tantas horas. E como lá o fuso horário é diferente, eu demorei um bom tempo, uns 4 meses, para o meu intestino entender que eu estava na Nova Zelândia, eu achava que eu estava no Brasil. Então, as pessoas que têm essa regularidade no intestino, o que é benéfico para elas? Por que algumas pessoas têm essa regularidade e outras não? Rosenval, bom dia a todos os telespectadores, muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Essa regularidade do hábito intestinal é extremamente saudável, né? Inclusive, já que nós estamos falando sobre prevenção de câncer de intestino, um dos fatores de risco para desenvolvimento desses tumores é justamente uma alternância dos hábitos intestinais, né? Às vezes aquela pessoa que o intestino às vezes prende, depois solta, isso é relacionado principalmente à alimentação. Então, a gente entende que quem tem o intestino regulado, digamos assim, um reloginho, como você muito bem disse, tem uma saúde intestinal boa, ou seja, ele é um dos fatores de prevenção, inclusive, para esse tipo de tumor, né? Então, parabéns para você e para todos que têm o intestino reguladinho assim. Agora, eu pergunto, doutora Lanúcia, essa regularidade intestinal, essa coisa que é impressionante, porque, eu não sei, eu falo as coisas como um leigo, observador, né? Eu vejo que, me parece, porque eu tenho em casa muitas mulheres, né? Eu sempre sonhei ter muitas mulheres, mas Deus me deu 4 mulheres maravilhosas, que são as 3 filhas e a minha esposa. Mas que as mulheres têm mais dificuldade de problema de regularidade intestinal, pelo menos da minha família e tal, do que os homens. Isso tem alguma coisa, algum estudo que mostra que as mulheres são mais
propensas a não ter o intestino regular, ou isso é apenas uma coisa que eu percebi ao meu redor e não tem nada a ver? Tem sim, tem alguns estudos, Rosenval, que mostram que a mulher, tanto é até da nossa própria cultura, né? Algumas coisas da psicologia. A mulher ela é mais travada, ela é mais inibida, quando ela sai de casa, ela não consegue ir no banheiro que não é o dela. Tem as questões também de alimentação e as questões hormonais. O intestino da mulher ele é um pouquinho mais lento mesmo. E o fato da gente ser um pouquinho mais inibida, isso impede com que o nosso intestino funcione com uma regularidade tão boa quanto o homem, né? Se tiver alguém no quarto, a gente não consegue ir no banheiro, se a gente sai de casa, a gente não consegue ir no banheiro. Então, isso interfere, sim, as mulheres têm mais quadro de obstipação. Mas como o Finalmente. Fábio, desculpa, como o Fábio bem disse, o principal do intestino é a dieta, né? A gente tem que ter uma dieta rica em fibras e água. A gente esquece que as nossas fezes elas precisam de água para que ela tenha um bolo fecal formado adequado. Então a hidratação ajuda muito para que o nosso intestino seja regulado. Finalmente, doutora Lanúcia, alguma coisa que as mulheres podem dizer que são mais lentas do que os homens. Porque as mulheres estão em maior número nas faculdades, elas estão mais rápidas, elas são múltipla tarefa, então agora eu posso dizer, não, mas o seu intestino, de um modo geral, é mais lento do que o meu. É uma brincadeira, evidentemente. Mas, doutor Fábio Faleiro Vieira, a correlação, existe uma correlação íntima, porque esse autor que eu li sobre as funções do intestino, a importância do intestino, e foi muito útil para mim, particularmente, ele diz que há uma íntima relação entre o perfeito funcionamento do intestino e o fato da doutora Lanúcia disse isso, alimentação adequada, etc., e a pele. A pessoa que tem um intestino que não flua de forma correta, ela tem uma tendência a ter problemas de pele em maior grau do que as pessoas que conseguem equacionar isso. Isso é fato também, não? Sim, eu acredito que é fato. Primeiro porque o intestino é o nosso órgão que absorve todos os nutrientes, vitaminas, sais minerais, ou seja, é a nossa porta de entrada para a nossa nutrição. Então, se o intestino do indivíduo não funciona bem, não absorve bem os nutrientes que ele alimenta, ou se ele tem uma alimentação desequilibrada do ponto de vista nutricional, a pele dele pode sofrer as consequências. E, inclusive, tem algumas doenças conhecidas decorrentes de hipovitaminoses, que são por falta de absorção correta pelo intestino. E tem doenças, inclusive, do próprio intestino, que ele tem dificuldade de absorver algum determinado nutriente, ou ele tem uma inflamação ali crônica, a gente chama de doença inflamatória intestinal, e que pode dificultar essa absorção desses nutrientes e cursar com problemas de pele. Inclusive, essas doenças do intestino também, essas doenças inflamatórias, podem dar problemas de artrite, de problemas de reumatismos, assim, em geral, sabe? Então, tem total correlação, sim. É interessante o senhor dizer aí, para o telespectador entender, a hipovitaminose. Às vezes a pessoa não pode entender, que é um termo médico muito comum, mas não é assim da linguagem popular. Isso é a falta de vitamina, não é? Falta de vitamina. Falta de vitamina. Agora, doutora Ana Lúcia, nesse aspecto que o doutor Fábio Faleiro mencionou muito bem, quais as vitaminas que a pessoa precisa tomar cuidado na alimentação, que são vitaminas capazes de regular o intestino? Rosenval, a gente tem na verdade é o intestino que regula muito essas vitaminas, né? Como o Fábio disse, o intestino ele é a nossa porta de entrada. Pacientes, por exemplo, que fazem cirurgias bariátricas, né, de redução do estômago por vários motivos, seja por obesidade, para tentar controle de diabetes, eles têm que ser acompanhados regularmente porque eles podem ter uma alteração nessa absorção. A gente tem a absorção do ácido fólico, a gente tem relação com a vitamina D e que alguns estudos têm mostrado que a vitamina D, quando ela é mantida acima de 30, eu tenho menor incidência do câncer de intestino e já tem alguns dados até que o tratamento concomitante, quando o paciente tem o diagnóstico e está repondo vitamina D, eu tenho menor chance de recidiva desse tumor. A vitamina D é a que a gente fala relacionada ao sol também, mas muitas vezes a gente tem que fazer essa reposição
porque a gente usa muito protetor solar e ela é absorvida também através do nosso intestino. Perfeitamente. Bom, eu quero lembrar aos telespectadores que os cuidados com a sua saúde não podem parar nem mesmo em tempos de pandemia. E é por isso que o Sebron segue todos os protocolos para que você possa continuar seu tratamento com segurança, mantendo suas visitas regulares a seu médico. Afinal, um diagnóstico precoce pode fazer a diferença na sua vida. Hoje mesmo nós estamos falando aí da importância de você fazer um diagnóstico precoce para evitar câncer de intestino. Bom, o Sebron também tem uma unidade em Anápolis, e já está funcionando. Qualquer dúvida que você tiver, ligue para o 3265-0400 ou entre no sebron.com.br. O diretor técnico lá do Sebron é o Dr. Luiz Mauro de Paula. O CRM dele é 7.999. E lembrando que a Pax Clínica é uma instituição de neurociência, olha, é um instituto de neurociência com comprovada eficiência no tratamento de pessoas com alcoolismo e problema de drogas. E pessoas com problemas de doenças mentais, que é tão comum hoje em dia, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. O telefone é o 3282-7040. E a Credijur, imagina, a Credijur é a instituição financeira dos advogados de Goiás. Lá, os advogados são bem atendidos e você tem menores custos com a maior eficiência possível. Telefone 3216-0102. E o Complexo Cicobi está aí com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo país. Você participa dos resultados para seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. Ok? Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já com este assunto muito interessante para todos nós. Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema Setembro Verde. Como prevenir o câncer de intestino e ter uma vida saudável. É isso que é importante. Bom, doutora Ana Lúcia, sob o ponto de vista de prevenção, existe aí um protocolo? Porque eu gosto muito de comparar o ser humano com um veículo, seja ele qual for. Se tem um veículo aí, você pode apostar. Quando ele passar de 30 mil quilômetros, você pode se preparar, deixa um dinheirinho separado, que você vai ter que trocar a bateria. Não tem bateria. Se for para 35 mil, você já está com 5 mil em lucro. Então, no veículo, as atividades que você tem que fazer com o veículo, elas são previsíveis de acordo com a quilometragem ou o ano do veículo. Existe aí, sob o ponto de vista de protocolo, para evitar o câncer de intestino, alguma coisa que a gente possa falar para o sujeito, comparando ele, evidentemente, nós não somos um veículo, mas somos uma máquina maravilhosa, né? Quais são os protocolos mais comuns? Rosenval, a gente tem o diagnóstico precoce, né, que é o mais importante. A gente tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que pacientes acima de 50 anos, eles devem fazer a primeira colonoscopia, e naqueles pacientes que têm história familiar, ele deve começar a sua primeira colonoscopia 10 anos a menos do que aquele familiar que teve câncer. Por exemplo, se um familiar teve câncer aos 50, se meu pai teve câncer aos 50, eu teria que começar a fazer minha colonoscopia aos 40. Isso é para o diagnóstico precoce e tratamento de lesões pré-malignas como os pólipos. Mas a prevenção são os hábitos de vida saudável, é não fumar, é a gente tentar manter o peso adequado, a gente sabe que a obesidade aumenta a incidência do câncer de intestino, tentar alimentação rica em fibras, muita água, tentar manter a sua vitamina D na dosagem ideal, e isso é o mais importante na prevenção. E o diagnóstico precoce é o que garante maior chance de cura do tratamento. Muito bom. Bom, doutor Fábio Faleiros, eu queria saber do senhor o seguinte: as pessoas têm algumas coisas que precisam prestar atenção. Por exemplo, eu entendo, e aqui a gente está falando de uma forma leiga, mas muito importante a gente fazer análise de medicina de uma forma bem popular mesmo. As pessoas, eu conheço pessoas que não têm o hábito de olhar as próprias fezes. E eu já não sei se é por
natureza do ser humano, eu sempre tive o hábito de olhar as minhas fezes antes de dar descarga. Tem gente que, por alguma razão, não quer nem olhar. Eu fiz caca do Dudu, não quero olhar. Mas a pessoa deve olhar, porque um dos sintomas que eu acho que a pessoa precisa procurar um médico, você não pode, por exemplo, ter sangue nas fezes. Quer dizer, olhar as fezes faz algum sentido? O que eu devo olhar nas fezes? Ou se devo olhar ou não? Eu estou falando uma coisa aqui que eu penso que sim. O senhor poderia falar sobre isso? Sim, claro. Falando em termos bem populares, tem que olhar a obra, sim. É importante demais olhar a característica das fezes, porque um dos sinais de tumores de intestino é sangue nas fezes, por exemplo. É claro que tem outras coisas que vão dar sangue nas fezes, por exemplo, hemorroida, ou algum outro problema de machucar mesmo o ânus durante a evacuação. Mas olhar as características das fezes é extremamente importante. Como eu disse mais cedo, quando a pessoa alterna o intestino, às vezes ele está preso, às vezes ele está com diarreia, e isso tem que ser observado, que também é um fator de alarme, né? Além disso, às vezes aquele indivíduo que tem aquelas fezes de fita, que é aquele cocô fininho, compridinho, isso também é um sinal de alerta. Então, tem que olhar a obra sim, tem que olhar o aspecto das fezes e qualquer suspeita de anormalidade, tem que procurar a equipe médica para poder fazer uma avaliação, né? Perfeitamente. Eu vejo que nós estamos falando de coisas muito prosaicas, muito cotidianas, mas a pessoa tem que prestar atenção nisso, porque às vezes tem gente, doutora Danucci, que vai no médico e fala, como são suas fezes? Fala, não sei, nunca olhei. Acontece isso, eu não sei por que a pessoa faz isso. Mas eu aprendi, doutora Danucci, até com um profissional do Sebron que me disse isso, porque eu fiz uma colonoscopia. Muito zeloso, meu médico foi me operar de hérnia, certo? Eu fiz ali a operação de hérnia no Anis Rassi, porque eu acho que lá no Sebron vocês não fazem esse tipo de operação, não é? De hérnia, não. É preciso ter um centro cirúrgico para isso. E ele me indicou a colonoscopia. E eu disse para o médico do Sebron, falei, olha, que beleza, tem que fazer todo ano, eu estou achando legal se tiver fazer todo ano, porque eu achei a anestesia o Nirvana. Porque eu falei, o Michael Jackson disse que usava, ali o anestesista disse para mim que era um componente lá que o Michael Jackson usava para poder dormir, olha que coisa. E eu achei aquilo, porque quando o médico falou para mim, pois é, você é de Rio Verde, né? Eu falei, sou de Rio Verde. Quando eu acordei, eu já não era, eu já tinha ido para a viagem e já tinha feito a colonoscopia. Portanto, doutora Lúcia, por que eu estou dizendo isso? Fazer a colonoscopia, o seu médico aí me disse que é depois de 10 em 10 anos, não é? Não precisa ser tão frequente, de 10 em 10 anos. Mas a pessoa precisa saber que fazer uma colonoscopia é algo muito tranquilo, depois eu quero falar de algumas coisas com vocês sobre isso, mas é algo muito tranquilo que a pessoa não sofre, é uma anestesia muito segura, quer dizer, este ato em si é um ato muito tranquilo, não é isso? É isso mesmo, Rosenval. As pessoas têm muito medo da colonoscopia pelo preparo, né? Porque a gente tem que limpar o intestino. A gente tem que causar ali uma diarreia líquida para poder limpar todo o intestino e quando passa o aparelho, o médico conseguir visualizar se há qualquer tipo de lesão. Mas é muito tranquilo porque você vai estar anestesiado, então você não vai sentir nada. Existe sim o preconceito, mas é um exame que é feito no centro cirúrgico, o paciente anestesiado e é um processo, assim como a gente tem o mito, por exemplo, do toque do câncer. Perfeitamente. Dê uma pausa aí, o telespectador tem que entender, às vezes a internet trava. Mas a senhora tem razão, doutora Lanúcia, e que o doutor Fábio Faleiro, porque realmente o preparo para o exame em si, ele pode ter um grau razoável de desconforto. Eu mesmo achei que eu iria ter diarreia e aí a órbita do meu olho iria descer pelo vaso, porque realmente fazia aquele preparo e o médico faz com que você limpe o intestino, quer dizer, são horas e horas você indo no banheiro. Não tem outra alternativa, não é, doutor Fábio Faleiro? Nesse sentido, a pessoa tem que fazer esse preparo, né?
que são vários componentes lá que o meu médico me disse, vai tomando lá, são 2 litros de alguma coisa que eu não me lembro mais o nome do medicamento. Estou tentando me lembrar, não. Mas isso aí não tem alternativa, né? Rosenval, não tem jeito, porque o intestino grosso nosso, ele está cheio de fezes. Então, se o preparo não for bem feito, o médico endoscopista não vai conseguir visualizar a parte de dentro do intestino, que a gente chama de mucosa. Então, ele vai ver só fezes. Então, mesmo que se faça uma colonoscopia chamada virtual, que é por tomografia, o preparo intestinal é importante para visualizar as possíveis lesões, que o objetivo do exame é prevenir, né? É tentar identificar precocemente uma lesão ou maligna ou pré-maligna. Então, precisa de tirar as fezes dali da frente. Então, eu costumo falar para todo paciente meu que ele vai ter uma noite de rei, de rainha, sentadinho no trono, mas para depois, no outro dia, o intestino estar limpinho e conseguir fazer o exame e não precisar repetir ele depois, né? É verdade. Quem tem síndrome de realeza, nesse momento aí, vai ficar totalmente realizado. Vem, ô rainha, vai para o trono, sim, senhor. Mas é um preparo que a gente sabe que é necessário, as pessoas precisam fazer isso. É muito importante, eu digo aqui, você fazer essa prevenção, você ir para uma instituição absolutamente séria, porque é tratável, se tiver algum problema precocemente, é ali que vai se resolver, não é? Eu louvo o Sebron, porque todos os profissionais que eu tive a oportunidade de conversar recentemente, que pertencem ao Sebron, são muito qualificados. E hoje até eu brinquei com uma das suas médicas que esteve no programa de rádio, como é que se chamava ela? Leandra. A Leandra, doutora Lanúcia. Você conhece, doutor Falei, você sabe, conhece a Leandra, né? E ela, na maior alegria, eu falei, olha, eu acho que eles estão colocando alguma coisa no café do pessoal do Sebron, porque eles estão sempre alegres ali. Ela disse para mim, no bate-ponto, muito capciosa, ela disse, não, é porque ali todos nós fazemos o que nós gostamos. Portanto, o médico que está ali, ele gosta de ser médico. E quem faz o que gosta, não precisa ficar aí de mau humor. E eu disse para ela, verdade, apesar que eu conheço alguns médicos, infelizmente, que só falta rosnar para o paciente. Esse não está no Sebron. Porque o Sebron tem essa característica dos médicos serem muito bem-humorados. Bom, quero lembrar que o Sebrae de Goiás está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Trabalhe com o Sebrae e se dê bem. Águas do Bem. Olha, o pessoal ainda entrega aqui no meu estúdio, que nós tivemos que fazer um estúdio aqui no meu escritório, a Levite. Olha que água. É uma das águas mais alcalinas do mundo, com o menor índice de sódio do planeta. Olha aí. Tem um sabor agradabilíssimo. Eles entregam na sua residência. O telefone é o 3255-9626. Você vai colocar o telefone aí na telinha depois? Então, pronto, aqui a Misley, ela não falha. República da Saúde, você vai na República da Saúde, eles só cozinham com azeite de oliva virgem. Depois quero perguntar aos médicos aí se tem alguma importância. Não usam óleo. E você tem uma gama de alimentação ultra saudável, sem peso na sua consciência, na sua barriguinha ou no seu bolso. Rua 89, no 655, Setor Sul. Telefone 3942-6575. E um abraço a todos os profissionais da Implant Center. São especializadíssimos na área de odontologia. Lá tem o grande Dr. Jefferson. Telefone 3095-7592, Rua 144, número 141, no setor Marista. E a Joyce Barbearia é tudo de bom para o homem moderno. Fica na rua 1123, naquela rua do Bar do Paim, número 225, no setor Marista. Telefone 3988-6223. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate nessa noite, com Setembro Verde, como prevenir o câncer de intestino e ter uma vida saudável. Bom, doutora Lanúcia, a gordura, acho que a doutora Lanúcia deu um tilt ali
Acho na que internet voltei. dela. Desculpa. Isso acontece. Ela voltou agora. Acho que esbarrou em alguma coisa. Olha, eu fico morrendo de rir às vezes quando tenho um correspondente, amigo meu, lá nos Estados Unidos. Então, de vez em quando, os meninos dele passam correndo de frente ao coisa, aí vocês ainda estão num ambiente controlado, imagina em casa, né? Bom, doutora Lúcia, como eu estava dizendo, o tipo de alimentação, por exemplo, azeite de oliva virgem. Olha, eu não conheço ninguém nenhum médico, nenhum estudo. Eu passei pelo tempo que café fazia mal, depois chocolate fazia mal, ovo fazia mal. Gente, só faltava falar que vinho tinto fazia mal, o que eu queria, aí eu teria que parar o mundo para obedecer. Mas o vinho tinto e o azeite, me parece que continua sendo unanimidade, né, doutora? Faz diferença, sim, no intestino? Rosenval faz diferença no intestino, mas faz diferença principalmente no coração, né? A gente sabe que os flavonoides do vinho e o azeite de oliva extra virgem, que é um azeite, não é uma gordura trans, ele faz muito bem para os nossos vasos. É importante que no câncer de intestino, o hábito de alimentação menos processado possível, então quanto mais produtos in natura, quanto mais produtos que não passaram por algum processo, isso vai diminuir a incidência do câncer de intestino, com certeza. Uhum. Bom, doutor Fábio Faleiro, e medicamento? Por exemplo, para fazer a colonoscopia, eu, evidentemente, tomei todos os medicamentos para poder limpar o intestino e depois tomei a anestesia. E no pós-cirúrgico, uma das coisas que mais me incomodaram foi porque o meu intestino ficou preso. E é um negócio horroroso. Aí eu entendi por que as pessoas ficam enfesadas, né? Eu fiquei enfesado, fiquei com fezes. Essa é a origem da palavra enfesado. Isso me disseram que é por conta do medicamento e por conta também da anestesia. Medicamentos são prejudiciais ao intestino? Sim, Rosenval. Existem medicamentos que podem alterar a motilidade intestinal, sabe? Motilidade é o movimento, é a contração do intestino que empurra o cocô para o ânus, né? Então, tem alguns remédios para dor, por exemplo, esses remédios mais fortes, a gente chama de opioides, que eles podem travar o intestino. Tem alguns medicamentos de uso muito corriqueiro no dia a dia, tipo Buscopan, que as pessoas usam aí para cólica intestinal, eles podem alterar a motilidade do intestino. Especificamente depois da colonoscopia, os remédios anestésicos que são feitos ali, eles são remédios para dor, para cólicas, para gases, então eles tendem a prender o intestino mesmo. Então, assim, tem total sentido. E por isso que é importante as pessoas que estão vendo a gente aí de casa entenderem que não pode ficar tomando remédio por conta própria sem saber se pode ou não pode, porque pode afetar várias coisas, inclusive funcionamento intestinal, né? Uhum. Não, o doutor Fábio Faleiro está falando coisas muito importantes aqui, a doutora Lanúcia também. Veja bem, eu conheço pessoas que não se dão conta, por exemplo, doutora Lanúcia, olha, eu vejo gente tomar uma mãozada de vitaminas, disso, porque ouviu dizer, não, fulano tomou por um tempo, foi bom. E aí ele não vai no médico para saber se o organismo dele precisa daquilo. E esses medicamentos todos têm que ser processados por quais órgãos? Todos, né? Não só o rim, como o próprio baço, né? O fígado, enfim, os órgãos internos. E o intestino sofre com isso também, né? O Zenval sofre sim. Essa automedicação que nós temos, isso infelizmente é prejudicial, né? Como o Fábio estava dizendo, o ideal é a gente ver o que há deficiência. Dentro da oncologia, a gente tem alguns estudos que mostram que quando o paciente não tem deficiência, por exemplo, de nenhuma vitamina, quando eu faço a suplementação, eu estou nutrindo a célula que cresce de forma mais rápida, e essa célula é a célula tumoral, tem um alto metabolismo. Então, a gente pede para o paciente não fazer essa automedicação, ele precisa passar por uma avaliação do médico, na questão das vitaminas, talvez até o nutricionista, para poder ajudar, que muitas vezes a gente não precisa fazer suplementação com comprimido, talvez só a dieta, se expor ao sol 15 minutos por dia, por exemplo, para vitamina D, seja o suficiente. Uhum. E a metabolização é feita pelo fígado, tá? É pelo fígado. Então, a gente acaba sobrecarregando um pouquinho o fígado quando a gente faz muitas medicações. Uhum. Bom, doutor Fábio Faleiro, esses chás que a gente toma, por exemplo,
Recentemente eu descobri e fiquei encantado com as amplas possibilidades do chá da folha da amora para regular o meu diabetes tipo B. E realmente eu comecei a tomar chá de folha de amora, eu estava tomando 1 grama como é que chama o remédio que eu tomo? Metformina. Glifage, não é isso? Metformina, que é o sal, né? E aí eu consegui diminuir para 500 gramas, de novo, tomando o chá da folha de amora. Quais os perigos que existem nesses chás, por exemplo? No meu caso, eu estou dizendo isso porque é verdade, eu tomei, para mim foi bom. Agora, as pessoas têm algum chá, esses chás também são dignos de trocar uma ideia com o médico? Rosenval, a gente não tem assim, nenhum tipo de trabalho que mostra benefício ou malefício do uso do chazinho da vovó aí em casa, né? Particularmente, eu não me oponho à pessoa que gosta de tomar os chás. Por exemplo, a gente sabe que camomila é calmante, aí tem gente que gosta de tomar de erva doce, mas acaba que a gente não tem, como profissional médico, como bater o martelo e falar que isso é prejudicial ou benéfico. Normalmente, se a pessoa consome o seu chazinho aí, mas ela mantém um hábito de vida saudável, ela faz exercício físico, ela controla a obesidade, ela não fuma, não consome bebida alcoólica em excesso ou não consome nenhuma bebida alcoólica, se alimenta de alimentos pouco processados, ou seja, que ela não estava falando, menos coisa industrializada e mais coisa natural, aí normalmente ele vai ter uma vida mais saudável. Mas falar assim, se o chazinho é o responsável, a gente não tem um subsídio de literatura para falar isso. Mas eu não me oponho de jeito nenhum, pelo contrário, é gostoso e eu acho que faz bem. Uhum. Doutora Ana Lúcia, já que o doutor Faleiro mencionou aí o chá de camomila como calmante, eu vou ter que dar um galão de chá de camomila para minhas assessoras, porque eu deixo elas nervosas o tempo todo, coitadinha delas, né? Tem que estar tudo certinho na hora certa, e se não tiver, eu fico estressado, né? E estresso elas mais ainda. Mas tem alguma coisa, assim, doutora Ana Lúcia, que a doutora indica, olha, nós estamos aí no mês da prevenção de câncer de intestino. Quais são, assim, se fosse para dizer 3, 4 coisas precisas que a pessoa praticamente pode fazer para que ela faça também em casa a prevenção, além de fazer os exames tradicionais? O mais importante é o controle de peso, né? Então, isso passa pela atividade física para controlar o peso, passa por uma dieta equilibrada, mais baseada em coisas naturais, em frutas, verduras, menos processados, e evitar, com certeza, o cigarro. A gente sabe que o cigarro ele é fator de risco para todos os tipos de câncer e não é diferente com câncer de intestino. Olha que coisa interessante, doutor Fábio Faleiro. Todos os médicos que a gente tem entrevistado falam, olha, preste atenção no tabagismo, no cigarro, porque câncer de pulmão, principalmente, de garganta, e agora vocês dois estão falando aí, o intestino também vai sofrer com isso. Mas as pessoas ficam pensando erroneamente, e aí o senhor me corrige se eu estiver errado, que não, então é só o tabaco. Se você fumar maconha, não, maconha não é bem assim, não, ela é da natureza. Aquele narguilé que chama, né? Narguilé, aquele que os rapazes nos Estados Unidos, meus filhos, deu a bronca com o dedo porque estava fumando narguilé, aquele outro negócio. Enfim, eu acho que todas essas coisas são prejudiciais, né? A maconha não está aí isenta de causar câncer, ela também é uma queima. O senhor poderia falar sobre isso? Não? Sim, claro. Na verdade, Rosenval, a gente fala do tabaco em si porque é a substância inalável, digamos assim, tóxica, inalável, que é liberada, né? E as pessoas esquecem que tem vários componentes lá no cigarro normal de tabaco que são, entre aspas, naturais. O problema é a toxicidade que a fumaça desse cigarro, seja ele o narguilé, seja ele maconha, seja aquele cigarro eletrônico que agora é modinha também, esses componentes, que tem milhares de componentes tóxicos, você está inalando isso sem motivo. Assim, qual o motivo de se inalar uma fumaça tóxica? É a mesma coisa de você pensar, qual o motivo de você ficar atrás de um caminhão a diesel
no cano de escapamento dele respirando aquilo. É o mesmo sentido. Então, essa fumaça tóxica e seus componentes nocivos, elas vão aumentar o risco dessas mudanças nas células que vão predispor a câncer. As pessoas só lembram do câncer de pulmão e garganta, mas esquece que a fumaça desce para o esôfago, então pode dar câncer esôfago, pode dar câncer gástrico, essa fumaça vai parar lá dentro do intestino, pode dar câncer intestinal. Então, cigarro, hoje em dia, assim, a gente não vê nenhum motivo para se consumir isso. Então, a gente pede mesmo para que se abstenha de todos os tipos de cigarro, qualquer fumaça tóxica, independente da origem dela. Não, o interessante do teu faleiro, doutora Lanúcia, eu estava vindo da Europa, eu fui em Israel, e aí, descendo no aeroporto de São Paulo, ali na minha classe, tinha um médico. E esse médico, imediatamente, quando o voo parou ali e tudo mais, ele pegou um desses cigarros eletrônicos e começou ali, esperando para sair do coisa, fumar o cigarro eletrônico. Bom, aí uma pessoa, uma senhora atrás dele, perguntou assim, porque sabia que ele era médico, acho que tinham conversado já ali no voo. Ela falou, esse cigarro eletrônico não é prejudicial para o câncer, essa coisa toda? Ele disse, não, isso é bobagem, o cigarro eletrônico é muito bom, tranquilo, esse aí não dá problema nenhum, e papapá, falou para ela, né? E eu, sabendo que ela tinha falado, ela falou para ele, senhor, você é um médico, né? Eu até fico pensando, ela falou isso. Aí eu falei assim, já que a conversa está em voz alta, doutor, o senhor é médico? Ele falou, o senhor está falando isso, mas eu acho que o senhor não está certo. Ele falou assim, não, é isso mesmo. Eu falei, o senhor é o doutor onde? Ele falou, sou doutor na Bahia. Eu falei, então só se for lá na Bahia, que não dá câncer o cigarro eletrônico. Brinquei com ele, né? Se ele fosse do Rio de Janeiro, também falaria, só se fosse do Rio de Janeiro, porque o senhor me desculpa, eu sou jornalista, leio muito, e os seus médicos, seus colegas médicos cientistas estão dizendo que é um perigo do mesmo jeito. Aí ele falou, eu discordo deles. É claro que ele estava tentando aplacar sua própria consciência, né? Porque realmente ele não estava falando a verdade, mas teve esse episódio comigo. Nós vamos para um intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate. Aqui, infelizmente, um bom bate-papo com o pessoal do Sebron sobre o Setembro Verde, como prevenir o câncer de intestino e ter uma vida saudável. Infelizmente, no último bloco, eu quero lembrar que a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento. Mas sim a melhor, tudo ali a pronta entrega. Telefone 3922-5600. E a Cerrado Acabamentos fica ali na Avenida Mutirão, no 2948, no setor Bueno. Bom, doutora Lanúcia, o que nós não falamos neste programa que a senhora gostaria de falar em nome do Sebron e da classe médica para este assunto da prevenção do câncer de intestino? Rosenval, eu acho que é importante a gente lembrar, porque é muito discutido outros tipos de câncer, mas o câncer de intestino, ele é o terceiro em incidência, tanto em homens quanto em mulheres, e ele é um câncer que ele pode ser prevenível fazendo exames de prevenção. Quando o paciente faz a colonoscopia, nas indicações adequadas, a gente tiver um pólipo, ele pode ser ressecado durante o procedimento, um pólipo que poderia se transformar numa neoplasia dentro de alguns anos. É importante a gente falar sempre da avaliação que o paciente precisa passar com o médico para fazer todo esse planejamento de prevenção de câncer de intestino e de outros cânceres, que a gente precisa tentar manter o nosso peso corporal. O Fábio trabalha muito essa parte também. A gente sabe que a obesidade é um problema de saúde pública e junto com ela traz também um aumento de vários tipos de neoplasias e o câncer de intestino está dentro delas. Em relação ao cigarro, eu também concordo com você, esse colega não falou, ele tentou só aliviar a cabeça dele mesmo, mas a gente tem alguns estudos que mostram que esses cigarros eletrônicos, 1 hora deles equivalem a 100 cigarros com filtros convencionais. Então, eles causam câncer tanto de cavidade oral quanto de pulmão e os outros tumores que estão relacionados ao cigarro, com certeza. Portanto, a minha literatura não estava errada
ao fazer esse pequeno reparo ao médico, né? Bom, doutor Fábio Faleiro, o que o senhor gostaria de dizer que não foi dito ainda, que o senhor acha importante para o telespectador? Bem, acho que a gente abordou praticamente tudo sobre a prevenção e diagnóstico precoce. Eu gostaria de deixar um recado, Rosival e Lanúcia, para os telespectadores, para que não tenham medo de fazer o exame para detecção precoce, porque as pessoas têm muito receio desse exame, como a gente falou no início, é um exame super tranquilo de ser feito e pode ajudar a salvar a tua vida, a fazer você viver mais tempo, porque pode descobrir uma lesão em estágio inicial, cujas chances de cura são muito maiores do que se descobrir a lesão já em estadio avançado da doença, né? Então, eu gostaria de deixar esse recado, de procurar sempre o médico quando tiver alguma alteração nas fezes, então olhar as fezes direitinho. Se tiver algum tipo de alteração que a gente já falou, sangue nas fezes, o cocôzinho está em formato de fita, ou está alternando o intestino muito preso com diarreia, marcar uma consulta com um médico e fazer a avaliação e, se tiver indicação, fazer os exames de detecção precoce assim que possível, né? Uhum. Bom, doutora Lanúcia, eu gostaria que a senhora enfatizasse nesses minutos finais aqui algo que a senhora disse, o doutor Fábio Faleiro também, que é o seguinte: é o sujeito que só quer comer comida processada. Tem gente que fala assim, onde está a sua cozinha? Você vai lá e tem lá pendurado um monte de abridor de lata, cada um melhor que o outro, porque só abre lata e põe no prato. Essa alimentação que só põe no forno de micro-ondas e tudo mais, deve ser evitada sim, né? Rosenval, deve ser evitada sim. O mais importante na nossa alimentação é que ela seja o mais natural possível, com frutas e verduras in natura. Toda vez que a gente precisa congelar um alimento, ele precisa passar por um processamento e ele é utilizado ali alguns conservantes para que ele tenha a durabilidade, né, da caixa lá. E esse processamento e essas substâncias, elas são sim cancerígenas, a gente sabe disso. E o nosso organismo, ele precisa de muita fibra, de muito nutriente, mas de coisas in naturas e não de alimentos processados. Não é que a gente nunca possa comer alguma coisa, não é que eu não possa nunca comer um sanduíche, uma pizza, mas isso não deve ser a minha rotina. A minha rotina deve ser aquele prato colorido, cheio de folhas, cheio de cores, que tenham leguminosas, que isso sim é o que traz a saúde para tudo, da nossa pele, nosso intestino, nosso cérebro. Então é importante uma alimentação bem adequada. Doutor Fábio Faleiro, uma taça de vinho tinto ou branco na hora do almoço, pode? Rosival, pode. Tem vários trabalhos já, principalmente na área da cardiologia, como a Lanúcia já falou, que falam que o vinho ele tem um efeito cardioprotetor, né? Mas é importante lembrar que é dose dependente, então é uma tacinha só. A partir do momento que existe o abuso do álcool, seja ele por vinho ou outras bebidas destiladas, ou mesmo fermentadas como cervejas em geral, isso pode aumentar o risco de problemas ao invés de ser benéfico. Mas a tacinha de vinho tá ok. Olha aí, o senhor correu o risco de eu demitir o senhor como médico no futuro. Porque eu demito o médico que não deixa eu tomar uma tacinha, eu tomo uma tacinha. Bom, muito obrigado aqui para a doutora Lanúcia, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço em nome dos telespectadores aqui da PUC TV. Doutor Fábio Faleiro também, muito obrigado pela sua participação. Quero mandar um grande abraço a todo o corpo clínico do Sebrom, que é excelente. Olha, dificilmente se reúne um grupo de médicos tão conscientes do que fazem quanto você consegue no Sebrom. Espero tê-los em outra oportunidade, não só aqui, como no Opinião em Debate no rádio, na 820 AM de manhã, que nós temos o prazer de tê-los lá para dar esses esclarecimentos. E quero, nas minhas considerações finais, dizer o seguinte: não importa se é tempo de pandemia, não importa o que seja, você tem que fazer a visita regular a seu médico, numa instituição séria e qualificada, porque não se pode, o mundo não para, o seu organismo não para, e a gente tem que ter os cuidados necessários. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigada, viu?
Tchau, Valeu, obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Ficou viu? bom? Ficou muito ótimo. bom, Lanúcia. Doutor Fábio também. Eu creio que eles vão falar para vocês também irem no programa de rádio, que a gente faz um bate-papo com outros assuntos também. Está sendo, olha, vocês falam lá para a Débora, está sendo excepcional para o Sebron. Eu quero te dizer que, que a medicina também tem os concorrentes que são da área, não importa. Eu quero dizer que o pessoal está impressionado com esta campanha que vocês estão fazendo, porque ela não só está dando um resultado para vocês, do ponto de vista de nome, etc., tal, como ela está mostrando o quanto vocês são preparados. Então, foi uma ideia da Débora, que eu já tinha dado essa ideia para ela uns anos atrás. Falei, Débora, expõe de uma forma positiva, mostrando a qualificação dos seus profissionais. Porque isso é muito mais importante que falar, vai no Sebron, não sei o quê. Olha, mostrar o quanto os médicos são bons é muito mais efetivo do que campanha. Finalmente, ela está fazendo isso. E tem sido tão bom. Por que eu estou dizendo isso? Porque os seus concorrentes estão ligando lá, como é que eu faço? Falei, não faz. Agora nós temos aí um convênio com o Sebron nesse sentido. Então, eu gostaria que vocês passassem isso, porque todo dia a gente tem pessoas, quando o médico vai lá, pede como é que encontra o telefone, não tem um dia sequer que nós não temos boas notícias sobre isso. E aqui na televisão vai ser bom também. Tá? Muito obrigado. Bom, a gente agradece. Pode convidar que nós estaremos presentes. Obrigado. Até mais. Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica 3265-0400. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102.